Bom, dando continuidade então ao nosso estudo sobre proteção radiológica, nesse vídeo eu vou conversar um pouquinho com vocês, vou falar um pouquinho sobre os métodos de redução de exposição às radiações. Então a gente vai entender um pouquinho quais são esses métodos que são previstos na portaria 453, né? Quais são esses métodos que são previstos na legislação. Então a gente continua falando sobre legislação, sobre normativas referentes ao trabalho do técnico em radiologia. Bom, os métodos então que estão previstos, eles dizem respeito a tempo, blindagem e distância, hábitos de trabalho, sinalização e monitoração. Então, essas 4 métodos, né, a gente vai conversar sobre cada um deles separados e como a legislação prevê que se coloque isso em prática no dia a dia do trabalho do agente ocupacional. Primeiro, tempo, blindagem e distância. Esses 3 fatores físicos estão ligados ao aumento ou diminuição das radiações. Então, quanto mais tempo você ficar exposto à radiação, mais radiação vai ser absorvida pelo seu organismo. A blindagem é a mesma coisa, então está previsto a utilização de blindagem contra as radiações ionizantes. Então, a blindagem é o avental plumbífero, a blindagem prevista é o material, né, que vai ser feito a sala de radiologia. Então, a sala de radiologia ela tem que ter uma proteção, uma blindagem para o uso das radiações. É feito um controle das radiações, então as radiações não podem sair daquele ambiente, né, durante o exame de raio-x, por isso que a porta tem que ficar fechada. E também por isso que tem que ter essa proteção radiológica. E a distância é a mesma coisa, né? Você não deve ficar, deve evitar ficar junto com o paciente durante o exame de raio-x. Tem algumas situações, né? Se for necessário ficar, né, para conter o paciente ou ajudar no posicionamento, né? Aí você tem que usar a blindagem, né? Que é o uso do avental plumbífero. Bom, os hábitos de trabalho. Os hábitos de trabalho, então, está totalmente direcionado ao agente ocupacional. Então, você sempre precisa utilizar a técnica correta para cada tipo de exame. Então, isso é bem importante dentro da proteção radiológica. Por isso que vocês têm a aula de posicionamento radiográfico, por isso que vocês aprendem as técnicas corretas para cada tipo de exame. Porque isso é importante, porque evita as repetições. Outro ato, né, que diz respeito aos hábitos de trabalho é a utilização do dosímetro durante a jornada de trabalho. Então, o técnico sempre precisa utilizar o dosímetro durante toda a sua jornada de trabalho, certo? Ele precisa se posicionar atrás do biombo ou da cabine de comando durante a realização de exame. Então, por isso que quando a gente vai fazer um exame, o técnico não fica com a gente, porque isso está previsto na legislação. Ele vai ficar com o paciente só em caso extremamente necessário, né? Então, ele não pode ficar, só tem casos específicos que ele vai ficar junto com o paciente. Quando ele for usar os aparelhos móveis de raio-x, porque em alguns momentos, né, e dependendo do lugar onde você vai prestar serviço como técnico, você vai precisar utilizar o raio-x móvel. No caso de paciente internado em UTI, no caso de paciente acamado, então algumas situações inviabilizam a ida do paciente até o local do exame. Então, o técnico em radiologia ele precisa levar o equipamento de raio-x móvel até o paciente. E neste caso, a gente precisa tomar alguns cuidados. Por quê? Porque o técnico não vai ter a proteção da sala de raio-x. Então, ele vai levar, junto com o seu aparelho de raio-x, ele vai levar o seu avental plumbífero. E durante a realização desse exame, ele vai ficar o tempo todo com o avental plumbífero, certo? E com o seu dosímetro junto. Então, ele vai precisar, né, usar
esses métodos, né, para tentar diminuir, né, a incidência das radiações sobre o seu organismo. Então ele vai ficar afastado também do paciente durante o exame utilizando o raio-x móvel. Sempre utilizar acessórios plumbíferos e dosímetro por fora do avental, então o dosímetro vai ficar por fora do avental plumbífero, né? As portas de acesso das instalações devem ser mantidas fechadas durante as exposições. Então vocês já podem observar que várias coisas que a gente observa ou já viu durante, quando foi como paciente para fazer um exame de raio-x, você vê que isso não é porque a clínica quis assim, o hospital usa esse método. Não, isso é uma coisa que está prevista na legislação. Então, se isso não for aplicado, esse hospital, essa clínica vai ser penalizada, porque isso é uma infração da legislação. Então, isso tem que tomar bastante cuidado, porque isso também é responsabilidade do técnico de radiologia. Então, algumas coisas são responsabilidade do técnico, outras são responsabilidade de quem mantém, da mantenedora daquele hospital. Então, a sala de raio-x ela tem que estar sinalizada também. Então, tem que ter lá uma placa avisando que tem sala de raio-x, uma placa avisando que faz uso de radiação naquele local, né? Por isso que ela tem que ficar fechada, né? Quando tiver com a luz vermelha, né? Ela precisa ficar fechada. A monitoração, então, é obrigatório o uso do dosímetro. O dosímetro é individual, intransferível, então eu não posso emprestar o meu dosímetro, né, para alguém, porque ele vem com o teu nome, ele tem o registro no teu CPF, então ele precisa ser usado diariamente durante o período da sua jornada de trabalho. Os procedimentos, então, né, que devem ser adotados de proteção radiológica. Sempre quando a gente utiliza as radiações, né, radiações ionizantes, a gente sempre tem que ter em mente que é o paciente que deve ter o benefício daquela aplicação. Então, a gente tem que tentar utilizar a melhor técnica possível, o melhor posicionamento possível para trazer benefício ao paciente. Proteção dos indivíduos ocupacionalmente expostos. Então agora a gente vai falar um pouquinho sobre quem trabalha com radiação, né? Sobre quais os métodos que eu vou utilizar para proteger, né? Para proteção do técnico em radiologia. Primeira coisa bem importante sobre proteção radiológica e sobre a proteção dos indivíduos ocupacionalmente expostos é o seguinte. Sempre precisa, o hospital ele precisa utilizar um rodízio na equipe durante os procedimentos de radiografia em leito e UTI. Então, existem alguns locais, né, que são previstos a realização de exames fora da sala do raio-x. Esses locais são a UTI, são o pronto-socorro, os pacientes acamados, as salas de cirurgia. Então, nestes locais, quando é necessário se fazer um raio-x, existe um aparelho de raio-x móvel. Então, esse aparelho de raio-x móvel, ele vai ser levado nesses locais quando há necessidade de fazer um raio-x que o paciente não pode ir até a sala de raio-x. Bom, neste caso, então, o paciente está acamado, não tem como, vai ter uma dificuldade maior para realizar esse exame, porque o paciente ele está em coma ou ele está desacordado em algumas situações, quando ele está em UTI, então ele está em coma, ele está sedado e o paciente não tem como tu pedir para o paciente, agora a gente vai virar para cá, agora tu não respira, não tem como fazer isso. Então o que acontece? O técnico em radiologia ele vai posicionar o equipamento da melhor maneira possível para conseguir, ele já tem em mãos a inscrição do médico, então ele sabe o que o médico quer, ele pretende com aquele exame, né, e ele vai fazer, né, realizar aquele exame com base nesse procedimento. Só que uma técnica utilizada nesses casos, muito utilizada, é um aumento do uso da radiação, então um aumento no MA. Por quê? Porque geralmente o paciente tem uma dificuldade no posicionamento, a imagem não fica bem clara, então se usa mais MA. Bom, o que acontece daí?
Esse técnico, ele não deve ficar próximo a esse paciente durante a realização do exame. Então ele vai ficar afastado. Por isso que ele vai levar junto um avental plumbífero. E no momento do exame, mesmo estando afastado do paciente, ele vai usar o avental plumbífero. Então ele vai usar o avental plumbífero só no momento do exame. E ele não vai sair do local onde ele pegou o equipamento e já vai de avental plumbífero. Não, ele vai botar no momento do exame, certo? Porque o avental plumbífero ele tem um peso maior, né, do que o avental comum, porque ele é de chumbo, então ele vai usar só durante a realização do exame. Isso acontece também quando você precisar ficar junto com o paciente, quando você precisar acompanhar o paciente durante o exame. Então, é indicado, a legislação prevê que se faça um rodízio desses profissionais. Então, não vai ser sempre o João que vai fazer os raios-x de UTI de leito. Não vai ser sempre a Maria que vai atender no raio-x clínico. É feito um rodízio na equipe, porque a tendência é que dê alteração nos dosímetros do pessoal que faz os raios-x com raio-x móvel, que faz os exames de raio-x com raio-x móvel. Então é feito um rodízio na equipe, né, para que todos passam por todas as salas e os ambientes e para que não dê alteração sempre só num dosímetro. Uma outra coisa importante, utilizar as técnicas adequadas para cada tipo de exame. Então, as técnicas radiológicas, elas têm um papel fundamental, né, para que o agente ocupacional consiga realizar um exame com uma qualidade, evitando repetição. Informar o paciente do tipo de exame que ele vai fazer, né? Então isso é importante, o paciente tem que ter uma noção do que ele vai fazer ali, até para se posicionar da melhor maneira possível. Sempre utilizar acessórios, né, plumbíferos de chumbo e dosímetro por fora do avental. Então tem que ser feita a monitoração dessa radiação que está sendo utilizada. Posicionar atrás do biombo ou da cabine de comando durante a realização do exame. Então, não evitar de ficar próximo do paciente durante a realização do exame. Quando usar o aparelho de raio-x móvel, que eu falei no início aqui desse tópico, né, sempre lembrar que temos o tempo, blindagem e distância. As portas de acesso, então, elas das instalações fixas devem ser mantidas fechadas durante a realização de exames. Tem uma aula que a gente vai falar sobre os tipos de EPIs, de equipamentos de proteção individual da radiologia. Então a gente vai conversar sobre cada um desses equipamentos aqui. A gente vai ver em que situações eles são utilizados, como devem ser utilizados e assim por diante. Agora, a proteção visando os pacientes. O paciente busca e deve obter um benefício real, né, para a sua saúde em comparação aos danos que podem causar a radiação. Então, a gente sempre tem que ofertar o uso dos equipamentos de proteção individual, né, o uso dos EPIs. Sempre deve buscar a repetição mínima das radiografias. Então, existem técnicas de colimação que devem ser aplicadas, utilizar as técnicas corretas do MA, que é a quantidade de radiação que o paciente vai receber, do KV. Então, existe tudo isso, né, que o técnico em radiologia ele vai aprendendo no decorrer do seu curso. A prevenção de acidentes, então, a própria empresa, né, a própria mantenedora da clínica ou do hospital, ela precisa investir, segundo a legislação, sempre em aprimoramento da equipe que vai trabalhar com radiação ionizante. Então, durante o andamento da sua vida profissional, você vai se qualificar, né? Você sempre vai precisar se qualificar. Por quê? Porque os equipamentos mudam, a gente tem sempre uma qualidade, uma melhora da qualidade em relação ao uso das radiações, né? Então a gente cada vez usa menos radiações porque as máquinas de raio-x elas estão mais modernas, então a quantidade de radiação é menor, porque a gente já tem o raio-x digital, a gente já tem uma série de outras técnicas que vai melhorando para diminuir a incidência da radiação. Então a gente sempre vai aprimorar, né? E sempre as instalações desses equipamentos elas passam por manutenção, mas aí isso tudo é responsabilidade da mantenedora. O técnico em radiologia ele já tem todas as responsabilidades que a gente já falou, uso do dosímetro, técnicas, evitar repetições, uma série de coisas que é a responsabilidade do técnico.
Mas esta parte de manutenção do equipamento é responsabilidade da mantenedora, da empresa que contratou o serviço. Certo? Então, assim, ó, isso são algumas os métodos de redução às exposições das radiações.